Pessoal, bom dia. Vamos iniciar uma live com a professora Cibele. Já vou convidá-la aqui para a gente iniciar. Professora Cibele, bom dia. Bom dia! Espero que seja um bom dia para todos nós. Sim, Bem, com essa loucura que estamos vivendo, né? bem que se fale. Que Pessoal, vocês loucura. estão. São Paulo deve estar bem pior, né? Todo mundo acha, né, que São Paulo está pior porque São Paulo é maior, mas na verdade eu não sei, porque acabei de atender dois pacientes agora e os dois me falaram exatamente a mesma coisa porque moram por aqui. Parece que todo dia é domingo de manhã cedo. Tá Hoje eu tudo imaginei que fosse fechado, domingo. tudo fechado, não tem ninguém na rua. As únicas coisas que estão abertas são um supermercado, farmácia e uma outra padaria maior. O resto tudo Tudo fechado. fechado. Então parece que é domingo de manhã todos os dias. E aí a gente sai para trabalhar com todo aquele esquema, né? De sapato na porta, lisoforme, álcool gel, lencinho de papel para tudo quanto é lado, luva, máscara, uma parafernália, parece que está indo para a guerra, É. uma guerra química, né? Fica- E aí você que está fazendo tudo isso se sente um ET, porque tá todo mundo dentro de casa, olha na janelinha e fala, onde é que essa louca vai, né? Essa hora. é. Mas é isso. Cibele, você manteve a rotina aí ou você está atendendo casos de emergência? Não, eu ainda ontem eu mandei para os meus clientes um e-mail dizendo que a gente só está atendendo em horário restrito, paciente que seja de extrema urgência ou emergência, né? Porque às vezes o que emergência é emergência, mas urgência às vezes é urgente para uma pessoa, o que não é uma urgência especificamente falando em termos de saúde, né? Por exemplo, a paciente que eu acabei de atender aí, ela estava com convulsão, mas já estava controlada, então não era uma urgência, né? Mas É, para mas a para tutora para era uma urgência, porque ela queria esclarecer o que estava acontecendo, sem dúvida nenhuma, o mais rápido que ela pudesse, né? E daí eu fiz assim, mas as funcionárias estão todas em home office. A secretária levou o WhatsApp da clínica com ela, a minha gerente de curso sempre trabalhou home office, ela só vem para curso mesmo, né? Uhum. E daí a faxineira também eu dispensei, tô eu de médica, Isolado. secretária, atendente, faxineira, tô fazendo tudo um Tudo, pouco. tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Bom, Sibeli, então, inicialmente, queria agradecer o aceite do convite em participar dessa live com a gente. Vou te apresentar, mas dispensa, né, apresentações, mesmo assim, vamos seguir o proforme, né? Professora Cibele é mestre, doutora e pós-doutora em diagnóstico por imagem, diplomada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária e tem experiência apenas há 30 anos na área. Ai, E eu agora eu vou acredito. saber minha idade, gente. Não, é pela experiência ultrassonográfica. Assim eu já nasci sabendo, né? Exatamente. Ao meu ver, a professora Cibele foi a pioneira no ultrassom veterinário, que eu me recordo que uma professora de Ribeirão Preto fez mestrado na mesma época que você, e ela disse que você iniciou com um equipamento médico, né, que conseguiu a doação. Professora Lúcia Sobreira me contou um pouquinho, antes de eu te conhecer, ela me contou um pouquinho da sua história, eu achei super bacana, né? E em 2014 ou 15, você abriu o Núcleo de Aperfeiçoamento Veterinário, o NAUS, né, que vem em Final de 2015, né? 2015. E que é muito elogiado, as pessoas gostam demais, que oferece cursos de extensão, né, com muita qualidade, e oferece cursos online também, né, professora Cibele? Que nesses tempos de pandemia, a pessoa É, não precisa ficar sem estudar, sim, pode se sim. aperfeiçoar cada vez mais, né? Isso. Então, mais uma vez, queria agradecer o convite, sempre muito solícita quando a gente entra em contato, sempre responde. E agora também, graças a Deus, conseguimos
que você venha dar um módulo para a gente na pós-graduação. Você acha um horário na sua agenda? Agradecemos muito, a Fatesa está muito feliz com esse aceite seu, né? E conversando, que você falou de urgência, emergência, né? A gente estava falando um pouco dessa pandemia. Eu queria falar um pouquinho sobre laudos, né? A importância desses laudos na rotina clínica. E eu vejo também que os clínicos às vezes não sabem de que maneira pedir um laudo. Eu acho um exame de ultrassom eu acho importante, porque às vezes a pessoa pede assim, eu quero um exame ultrassonográfico abdominal X. E a gente não tem cordãozinho mágico, né? O transdutor não é, está aqui o problema, até a gente vai achar o problema, mas se viesse com uma especificação, acho que seria muito melhor, né? Eu não sei se a senhora entende também dessa maneira. Bom, É. primeiro vou também agradecer mais uma vez. Eu sempre gosto muito de colaborar. Eu digo que o meu lema é conhecimento não compartilhado é tesouro enterrado. Então, eu acho que por menos que você acha que você saiba alguma coisa, a gente tem que compartilhar aquilo que sabe para poder encurtar o caminho das outras pessoas. E eu sou dessa filosofia. Eu acho que a gente tem mesmo que dividir tudo. Menos as fofocas e as coisas ruins. Daí isso não. Mas as coisas boas, sim. As coisas ruins não. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando com vocês. E eu tô vendo aqui que tem um monte de gente que entrou na live. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas tem um monte de gente que eu conheço. Oi, pessoas. Olá para todos aí, ó. Eu vi Carol, Ana Carolina, Evelise, quanto tempo, meu Deus do céu. O CH também tá. Bom dia, Paula Xavier, Cris. Quem mais aqui que eu conheço? Deixa eu ver. Nossa, tem mais gente aqui que eu já vi o nome, mas não consigo falar o nome. Foi João Desuó. Estou vendo um monte de gente. Então, bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Cuidem-se, né? E sim, o laudo eu acho que é fundamental. O laudo tem assim... O laudo é um documento, né, Isabela? O laudo é um documento que tem valor jurídico. Então, primeira coisa de tudo, eu sempre brinco com o pessoal e eu falo que assim, você vai assinar aquilo que você fez. Aquilo pode ser a favor ou contra você em algum momento. Entendeu? Concordo plenamente. Então, a gente já tem que encarar como uma coisa extremamente importante no sentido de documentação daquilo que você fez, tá? Então, é a primeira coisa. Segundo, né? Além de ser um documento daquilo que você fez, a gente, infelizmente, aqui no Brasil e em vários países no mundo, a gente não tem um protocolo, né? Um modelo de laudo ou de terminologia ultrassonográfica específica, né? Um direcionamento específico para como escrever esse relatório, né? E outra questão é o próprio nome, né? Tem gente que fala que é laudo, tem gente que fala que é relatório, tem gente que fala que é resultado, né? E aí cada um que usa uma terminologia defende o seu ponto de vista. Não é resultado, é relatório, porque você está relatando os seus achados. Não é relatório, porque você não é um técnico que está dando um relatório. Você está dando um relatório e uma impressão diagnóstica, que é o seu parecer médico, então é um laudo. Daí tem gente que fala, não é um laudo, porque laudo é um laudo técnico por exemplo, de necrópsia, de histopatológico. Isso é um laudo porque é um resultado definitivo. Bom, eu não tenho essa resposta. Já vou começar por aí, Isabela. Então, eu particularmente já usei laudo uma época, já usei resultado e atualmente uso relatório. Né? Porque parece que é de consenso na área médica que é um relatório. E esse relatório, ou esse laudo, como você quer dizer, tanto faz, ele tem
duas partes, no mínimo duas partes, né? Ele tem mais ou menos até umas 3 partes. Uma parte, que é o relatório em si, no qual a gente faz a descrição dos achados, e aí tem uma variação enorme com relação à maneira como se redige isso, né? E a segunda parte, que é a sua impressão diagnóstica. Eu sempre falo que a primeira parte do relatório, que é a descrição, ela tem que ser uma descrição bem técnica, né? Nessa descrição, a gente acaba usando terminologia relacionada aos padrões ecográficos, uma terminologia descritiva baseada na escala de cinza, né? Então a gente não usa, tá mais preto, tá mais branco, a gente usa hipoecogênico, anecogênico, né? Então a gente usa essa terminologia baseada na escala de cinza e a semiologia ultrassonográfica. O que isso quer dizer? Né? Também é uma coisa que a gente quase não se fala, não aprende, né? Está relacionada aos os parâmetros de normalidade a serem avaliados em cada órgão. Então, por exemplo, vamos pensar na bexiga. Os parâmetros de normalidade da bexiga começa com o estado de repressão. Depois o formato, topografia, a parede, a espessura da parede, a margem interna de como está e o conteúdo, a qualidade ecográfica do conteúdo. Então, esses parâmetros, eles acabam entrando de cada órgão, né? Essa semiologia ultrassonográfica, ela acaba entrando na própria descrição do órgão no relatório. Então, para eu descrever o que eu achei no bexiga, eu vou falar bexiga de estado de repressão líquida ou com uma distensão e qualifico. A parede, formato habitual ou não, ectópica ou tópica, a parede medindo tanto, com margens internas lisas, e aí a qualidade do conteúdo. Conteúdo anecogênico e homogêneo, que é o normal, né? Então, na hora que eu for descrever, é muito mais do que você pegar, que o pessoal acaba fazendo, né? Pegar um modelinho de laudo, né? Laudo. Assim, para aquele cara que você faz estágio, ou para a professora, fala assim, professora, a senhora deixa eu copiar o seu modelo? Não, a senhora tem um modelinho? Passa para mim? Passa para mim? Passo. Todo mundo tem um modelinho. Basta você botar no Google, vai sair um modelo de relatório. Mas não é essa a questão. É o Acho que a aprendizado, questão né? maior é você saber o que escrever. Qual terminologia você tem que usar, entendeu? E usar de uma forma que esses parâmetros avaliados durante a realização do exame ultrassonográfico, eles sejam compreendidos por aqueles que vão realmente ler, que não são ultrassonografistas, né? Então, Que por não isso tem entender. porque quem vai ler é o clínico, é o cirurgião, é o especialista clínico, certo? Então, essa pessoa, ela precisa entender. Então, a gente precisa, enquanto ultrassonografista, se fazer entender. Também tem essa, né? Daí, o que acontece? Essa segunda parte do relatório, que a gente chama de impressão diagnóstica, é justamente a parte do relatório em que você, enquanto médico, interpreta os achados ultrassonográficos que você já descreveu no relatório, certo? E aí você interpreta e coloca a tua impressão. O que aqueles achados, enquanto você médico, somado com aquilo que você tem de conhecimento daquele caso, aqueles achados podem estar relacionados a quais diagnósticos diferenciais, né? Então, você comentou no começo assim, puxa, a gente recebe uma requisição de exame e quase sempre está escrito, caro colega, solicito ultrassom abdominal, né? E eu chamo isso de fazer exame blindado, né? Porque você... que é aquilo que a gente, em metodologia científica, chama de exame às cegas, né? Porque você faz o exame sem saber absolutamente nada
do que está acontecendo com aquele paciente. Só que a gente não é técnico. A gente também é médico, né? Então, é quase que impossível a gente fazer o exame e não fazer uma anamnesezinha velada, né? Então, a gente pergunta, enquanto está fazendo lá a tricotomia, ou botando os dados no relato do paciente no computador, o que está acontecendo, né? Por que você levou o fulaninho ou a fulaninha no veterinário, blá, 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 né? Então, aí essas pessoas acabam contando alguma coisa e isso te ajuda, junto com os seus achados, a ter esse raciocínio que eu chamo de algoritmo clínico, né? Acaba sendo um algoritmo clínico que a gente acaba acessando na nossa mente. Enquanto você está fazendo o exame ultrassonográfico, por formação, o ultrassonografista, por ser médico, ele acaba não fazendo um exame tão e unicamente técnico, né? Então, existem os protocolos de varredura internacionais, da escola americana, da escola europeia, daqui da escola NAUS, que a gente propõe e tudo mais. Então, a pessoa faz mecanicamente esse exame, mas é quase impossível você não raciocinar enquanto você está fazendo o exame também, né? Você Então, começa a imaginar um monte de coisas, né? sim, porque aí você está fazendo o exame no momento, aí o que acontece? Te vem uma pergunta de anamnese, você faz aquela, como é que tá o dia lá fora? E aí, puf, mete uma pergunta de anamnese no meio, né? Então, assim, ele é um exame blindado, ele é um exame às cegas, mas não é tão às cegas. E isso é ótimo, por quê? Porque nessa parte do relatório em que a gente coloca a tua impressão diagnóstica, é isso que o clínico quer, né? Ele quer que você dê uma luz, um caminho. Uma Para onde ele observação vai. final. Exatamente, Na olha, verdade, nem lê o seu relatório, ele vê a observação final. sim, mas tudo bem, entendeu? Porque tudo Não, eu assim, faço isso. Porque o relatório, ele é um documento, entende? sim. Então, se o relatório ele é um documento, ele tem que servir basicamente para documentar os achados e para relatar o que você, enquanto médico, raciocinou clinicamente mediante aqueles achados e o pouco de informação que você obteve durante o teu exame com essa anamnese meio que velada que a gente faz. E aí tem uma terceira parte do relatório que quase nunca as pessoas fazem. A gente aqui na escola, a gente ensina que o relatório tem que ter essas três partes. A maioria das pessoas só põe essas duas, né? O relato do que você encontrou e a tua impressão diagnóstica. O modelo de redação pouco importa, porque, como eu falei, a gente não tem um protocolo estabelecido. Aqui no Brasil, a entidade que poderia fazer isso seria o Colégio Brasileiro de Radiologia, mas eles não têm especificação, diretriz para isso. Então, ok. Né? Então, a pessoa pode colocar essa impressão diagnóstica a cada parágrafo, ou pode fazer todo o relato e depois colocar numa parte separada a impressão diagnóstica, enfim. Essa terceira parte que eu estou dizendo, que a gente chama de observações, nessa parte, que é uma parte um pouco mais livre do relatório, precisa ter as referências. Né? Como a gente falou, o relatório ele é um documento que ele é feito por um especialista para um outro especialista. E quase sempre são pessoas que falam linguagens diferentes, né? Então, o que acontece? Se a pessoa fala linguagem diferente, não é garantia que tudo aquilo que você escreveu naquele relatório, nem mesmo a tua impressão diagnóstica pode ser que seja compreendida ou acreditada pelo cara que lê, certo? Então, o que a gente fala aqui na escola? Nessa parte de observação, coloca aquilo que é padrão de referência, né? Então, o clínico não tem a obrigação de saber que a margem caudal da adrenal é a medida de eleição para saber se o tamanho da adrenal está ou não alterado. O que ele vai pedir? A média adrenal para mim. E aí, se você não mede tudo, ele vai reclamar.
Então, o que eu falo? Ó, mede o que você quiser, mede tudo. Só que o que você não pode deixar de medir é a margem caudal da adrenal. Porque essa é o parâmetro. Lembra que eu falei de parâmetro Sim, de avaliação, parâmetro de sim. referência? E aí, depois, eu coloco lá um asterisco durante o relatório e embaixo, na observação, esse asterisco eu falo. Segundo fulano de tal, na literatura, o padrão é assim, assim, Hum. assim, assim, e boto a referência, ou parte da referência, para que o clínico se situe, entendeu? Aí ele vai olhar e falar, puxa, mas isso aqui tá aumentado, né? Como é que qual que é o valor de normalidade? Ele vai na referência e ele vê o valor de normalidade, entendeu? Muito Então, bacana. geralmente, valores numéricos de referência vão nessa observação. Uma outra coisa que a gente costuma colocar, que aí também é um pouco meio que livre, né, essa parte de observação, seria aquilo que a gente sugere que seja um exame mais definitivo. Então, vamos supor, o veterinário pediu para fazer um exame para pesquisa de metástase, você achou um nódulo, sei lá, no baço, você fez todos os exames que você podia, mediu, deu todas as informações com relação a tudo que você podia na imagem, mas você sabe que o exame de eleição para saber se aquele nódulo que você achou é benigno ou é maligno, ele começa com uma citologia e ele fecha com uma histologia, né? Então são só Sim. esses dois exames que vão te dar a resposta sim ou não que o clínico quer. Então nessa área lá do relatório, na observação, eu coloco, caso o clínico considere necessário, sugere-se punção aspirativa por agulha fina do nódulo ou biópsia por fragmento para elucidação diagnóstica definitiva. Porque aí eu já estou colocando para o clínico que eu fui até onde aquele método pode dar. Entendeu? Então, basicamente, eu acho que é isso o relatório. Assim, eu dei uma exprimida em tudo, porque a gente tem É, poucos minutos para é. falar, mas eu acho que eu dei uma ideia, né, do que precisa ter no relatório ultrassonográfico. Sibeli, uma pergunta que todos questionam, né? E eu queria saber como que você coloca isso sobre as imagens. Quantas imagens você coloca, se você coloca a imagem ou não, porque a gente que vê a imagem, quem está fazendo é que sabe o que está vendo, né? E às vezes coloca uma imagem e a pessoa pode, eu acho que é isso, né? Como é que você Entendi. avalia isso? A gente, como eu falei, a gente tem no meu ver, um problema que ainda é a falta de padronização, né? E que esse problema já é um problema já que está sendo questionado no último ACVR, nos Estados Unidos, que é um congresso grande que engloba os especialistas de imagem do colégio americano, e no último IVDI, que é do colégio europeu, eles discutiram isso. E no último ACVR, que foi em outubro, se não me engano, houve até uma palestra de uma colega nossa, da doutora Dominique Penning, que tentou compilar todos essas padronizações, esses parâmetros utilizados em diversos locais, em diversos países. Então, ela pediu, inclusive daqui do Brasil, eu mandei o nosso da NAUS, né, da Escola NAUS, para questionar, inclusive, isso. E já existe, sim, não um padrão, mas um consenso, tá? De quantas imagens precisam ser enviadas. Então, o que precisa ser enviado, a resposta óbvia é sim, precisa, não tem nem o que questionar isso, né? Porque, volto a dizer, o relatório, ele é um documento. Você precisa documentar que você viu, mesmo que o que você viu esteja tudo normal. Então, daí vai a importância desse protocolo. Então, se está tudo normal, o que precisa ser documentado? Por exemplo, na bexiga.
precisa ser documentado no mínimo 2 planos de imagem. Um longitudinal e um transversal. Se está tudo normal, um único plano de imagem já, ok, está tudo normal. Tá? E aí existem alguns consensos também que, por incrível que pareça, já começam a pesar, porque começam a surgir serviços de consultoria à distância, né, de telemedicina, de ultrassonografia. Então, se cada um tiver o seu padrão do que vai documentar de imagem, vai ser uma baita bagunça, né? Uma quizumba. Por quê? Porque eu mandei um plano X, mas eu não sinalizei que aquilo é o plano X, e a pessoa está acostumada a fazer o plano Z para documentar, e aí cada um vai falar uma palavra, uma linguagem, isso é muito complicado, né? Então, o que eu sugiro é que cada um procure, né, ter o padrão que mais lhe convier, né? Antigamente, a gente tinha o hábito de ter que documentar isso em papel, né, em folha. Hoje, com a tecnologia do PACS e dos sistemas operacionais à distância, ficou muito mais fácil, você não precisa ficar economizando papel com fotografia. Então, seguir essas regras não é difícil, né? Antes você falava assim, nossa, mas eu vou fazer, por exemplo, 6 imagens do fígado e 2 da vesícula biliar. É muita coisa, né? No papel que tivesse que imprimir, sim, é muita coisa. Mas hoje não mais, né? Hoje não é mais. Hoje você Sim. pode fazer isso porque essas imagens, elas ficam na nuvem, né? Cada um tem a sua nuvem, sei lá, tá? Enfim, essas imagens, elas ficam na nuvem e o proprietário, o tutor, quando ele for acessar o resultado, ele não precisa imprimir aquele resultado. O médico, quando ele vai acessar o resultado, ele também não precisa imprimir o resultado. A gente precisa se modificar com relação a esse hábito, né, do De papel. papel. Tudo fica É imprimindo para poder papel. ler. Para que você precisa imprimir para você poder ler uma coisa? Não precisa, né? Você pode ler na tela de qualquer lugar. Pois assim, eu particularmente não gosto de ler coisa na tela do celular. Eu prefiro ou o tablet, ou o note, ou a tela do computador, que eu acho que dá uma sensação Isso é o melhor melhor. de distribuição ali do texto, né? Não Sim. tem que ficar movimentando. É, indo para lá, para cá. É. E aí, gente, não precisa do papel. Vamos economizar papel, vamos respeitar a natureza. Seja lá qual Natureza. for o seu discurso, o meu discurso é que o seu exame vai ser muito melhor documentado. Então, a gente não tem tempo hábil aqui para falar, mas eu acho legal que cada um procure esses protocolos, esses padrões, eles existem aí, tá? Para quem quiser, acho que até tem no perfil aqui do Naus, a gente tem também publicado. Você tem um curso online também, né? De laudo. Na verdade, tem 2 cursos online que Ah, eu falam achei de que tinha um. relatório. Tem um que é só para ultrassonografista, que é o curso de redação de relatório, né? E tem outro que é o curso de impressão diagnóstica, né? Então, esse curso de impressão diagnóstica, ele é tanto para quem é clínico, ou graduando, quanto para quem faz ultrassom, porque ele ajuda o clínico a interpretar melhor a impressão diagnóstica e ajuda o ultrassonografista a escrever a impressão diagnóstica. Então, são 2 cursos que têm relação com o relatório, né, em si, mas o curso de redação de relatório ele é exclusivamente para quem é ultrassonografista. Tem sim. Sibeli, eu queria muito agradecer essa contribuição que você deu para gente, para quem entrou na live. A gente teve bastante pessoas entrando aí. Que bom. Agradecer assim que foi nossa primeira live da veterinária na Fatesa. Então você estreou com a gente. Foi muito esclarecedor. Eu acho que é difícil redigir relatório ou laudo, né? É muito complicado. Não tem receita de bolo. A pessoa tem que
aperfeiçoar, tem que ser um bom ultrassonografista para poder relatar bem, para ajudar não só o clínico, mas a si mesmo e para se resguardar, como você falou, né? Porque isso é Verdade. muito importante, porque processos judiciais estão a rodo aí, né? Ah, sim, sim. Eu acho Eu que da tenho mesma acompanhado. forma como a tecnologia tem ajudado a gente a difundir o conhecimento, a esclarecer os profissionais, também tem ajudado a esclarecer as pessoas leigas, né? E quanto Sim. maior a cultura, e eu acho isso ótimo, as pessoas questionam, né? E isso é uma coisa boa, eu não vejo isso como uma coisa ruim, Não, não, eu acho isso né? Eu acho que a excelente. gente tem mesmo que se aprimorar e tem que ficar vigiante no sentido de que as pessoas vão questionar o seu resultado. Então é importante você Os saber. próprios, os próprios tutores também, né? Então, É, exatamente é, isso. Os tutores, o colega, o bonega. ultrassonografista, o vizinho, sei lá Eu, quem, entendeu? Exatamente. Muito Sibélia, obrigada. Eu eu desejo agradeço. muito sucesso a vocês aí, tá? A tua nova empreitada. E Eu que agradeço a agradeço. todos que estiveram aqui presentes. Eu vi várias pessoas entrando aí, outras pessoas nesse meio tempo que a gente estava falando. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas aqueles que eu conheço sabem que eu conheço, porque eu não esqueço. E um beijo para todos. Uma ótima semana, mais uma vez. Força para quem está tendo que estar trabalhando aí. Se cuidem, cuidem dos seus idosos, cuidem das suas crianças, cuidem de vocês, porque nós somos profissionais fundamentais na sociedade do Brasil e do mundo, tá bom? Com certeza. Sibeli, Um um beijo grande grande. beijo. Tchau, Muito gente. obrigada. Espero te ver logo no segundo semestre. Se Pessoalmente. Deus quiser. É. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.